É hora de você curtir Essência na Cozinha, aqui na RBV Rádios. Oferecimento de Vinícolas Água, desde 1962, entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados, 4 lojas no meio oeste catarinense para te proporcionar a melhor experiência em compras. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo à edição deste mês do Essência na Cozinha. Eu sou Ernesto Júnior, sejam bem-vindos ao nosso deck aqui da RBV Rádios. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, Nelson, no mês de julho, mês onde o frio se faz mais presente aqui na nossa região. Mas é um mês que ele é mais propício. O mês de junho, mês passado também foi quando a gente fez o entreveiro, ele teve, né, essa pegada, mas são meses onde eles convidam a gente a pratos mais calorosos, de certa forma, né? Isso aí. Para esse mês a gente trouxe uma lasanha bolonhesa, que é um prato super, né, para essa época mais fria do ano. Então é um prato que a gente faz, ele prepara primeiro, depois ele vai pro forno. Então quando a gente serve, ele tá bem, né, aquecido. Então acho que para essas temperaturas mais baixas que a gente está enfrentando nesse período, é uma ótima opção para vocês fazerem em casa. E um ótimo prato aqui para nossa região também, né? Porque combina com vinho. Isso aí, combina com vinho e também é uma das receitas mais clássicas italianas, né? Então a gente tem muitos descendentes aqui, então acho que é uma receita que agrada muito o nosso paladar da região aqui. Com certeza. E lembrando a você que está nos acompanhando, os ingredientes dessa receita você encontra no Supervisa Supermercado do bairro Santa Teresa, aqui em Videira, um dos mercados da rede aqui na região do meio oeste de Santa Catarina. O vinho, como sempre, é da Vinícolas Água. Nelson, o que vai nessa receita? Então, aqui a gente vai ter 3 etapas. A gente vai fazer a massa, fresca, faremos também o molho bolonhesa e também o molho bechamel. Então a gente vai ter 3 etapas aqui nesse processo. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é a massa. Então a gente vai utilizar a farinha de trigo e os ovos. Caso alguém tenha os ovos caipira, a massa fica ainda melhor, né? A gente vai fazer depois o bolonhesa, né, que é o nosso molho principal. A gente vai utilizar a carne moída, cebola, alho poró e a cenoura, além do extrato de tomate e do tomate pelado, mas podem utilizar molho de tomate, passata, o que preferirem. E para finalizar, o molho bechamel, que ele vai manteiga, farinha, leite, e a gente tempera daí com noz moscada, sal e pimenta. Então são esses 3 procedimentos que a gente vai fazer. E por início, então, a gente vai fazer a massa e na sequência os 2 molhos. Depois a gente monta a lasanha e leva para o forno para gratinar. Com certeza. E é uma receita que ela é prática também de preparar, né, Nelson? Isso. Aqui a gente vai fazer a massa, então a gente vai dar uma leve complicada. Mas para quem quiser em casa, funciona super bem utilizar aquelas massas secas prontas que tem no Supervisa para comprar. E também na área dos resfriados tem aquelas massas mais flexíveis, né? Que são as massas frescas, mas prontas. Então tem várias formas de fazer, né? Tem formas mais tranquilas e ainda mais rápidas, né? E aqui a gente está trazendo o bolonhesa, né? Mas pode ser feito com frango, 4 queijos, brócolis e bacon, enfim. Vai o que a criatividade permitir. Você está falando da massa, eu acho que é um ponto interessante a gente falar, né? Ela dá um trabalho maior, de certa forma, mas ela também tem o interessante de fazer em família, tirar um tempo para fazer, preparar. Hoje o pessoal às vezes está na internet, né? Vendo o pessoal ali preparar todo o prato, de certa forma, é um ponto interessante, né? Isso, é uma receita para fazer num domingo, um almoço de domingo. Acorda um pouquinho mais cedo, faz a massa. Aqui a gente vai utilizar essa maquininha, né, o cilindro. Caso alguém não tenha o cilindro, dá para abrir com uma garrafa ou um rolo de macarrão. É super tranquilo também, dá um pouquinho mais ainda de trabalho. Faz a academia do dia. Já faz os exercícios ali. E o molho também é super tranquilo, depois vocês vão ver que não tem nada de difícil. Tá? Então a massa fresca também dá um toque total diferente na lasanha. O resultado dela com a massa fresca para a massa seca tem um resultado diferente. Mas aqui a gente vai mostrar que não tem nenhum mistério para fazer essa receita. Com certeza. Nelson, você assume agora? Agora vamos lá. Eu volto daqui a pouquinho. Mais complicada agora. Eu volto para a parte principal. Então, como eu estava falando, o primeiro procedimento que a gente faz é a massa.
Então aqui a gente vai utilizar em torno de uns 800 gramas de farinha de trigo. E a medida é, para cada 100 gramas de trigo, a gente vai colocar um ovo. Então aqui nesse caso a gente vai utilizar 8 ovos e vai colocando mais trigo se necessário. Então aqui a gente vai colocou a farinha, os ovos e a gente vai entrar com uma pitada de sal. E agora aqui a gente começa misturando os ovos. A gente vai misturando do meio e puxando a farinha que está na lateral. A gente começa a fazer pela massa também, um outro motivo, que o interessante dela é deixar uns 30 minutinhos ela pronta antes da gente abrir. Isso faz com que o glúten que tem aqui dentro dela desenvolva e a massa fique mais leve, né, mais macia na hora do cozimento. Agora aqui então que a massa já está mais compactada, a gente pode deixar o garfo de lado e começar a mexer com as mãos. Então esse aqui, depois que a massa se unificou, esse aqui é o ponto, a massa está macia já, e agora a gente deixa em torno de 30 minutos ela aqui descansando para que o glúten ative bem e daqui a pouco daí a gente vai abrir ela então. Pessoal, então dando sequência aqui à nossa receita, o próximo passo que a gente vai fazer é o molho, né, o molho bolonhesa. Então a gente vai ligar a panela aqui, colocar um fio de azeite e quando estiver bem quente a gente vai adicionar a carne moída aqui. Aqui a gente está utilizando a carne moída de coxão mole, mas pode utilizar da preferência de vocês. Se for utilizar carne moída de segunda, eu indico pedir para o açougueiro moer 2 vezes daí, beleza? Agora aqui então a gente coloca a carne moída. Agora aqui então, para já iniciar o processo, a gente vai colocar o sal e também a pimenta do reino moída. E aqui o importante também é deixar o fogo sempre forte e não ficar mexendo muito a carne para que ela não solte muita água. Então deixa ela parada, quando ela refogar na parte de baixo, aí sim que a gente vai virar ela daí. Agora aqui então que já caramelizou a carne desse lado, a gente pega e é assim que a gente vira daí, nesse momento. E agora aqui então, enquanto a nossa carne moída ela vai refogando, a gente vai começar a fazer o molho bechamel. A gente vai utilizar 100 gramas de manteiga e quando derreter a gente vai colocar a farinha de trigo em proporções iguais. Se a gente utilizar 100 gramas de manteiga, a gente vai utilizar 100 gramas de farinha. Se utilizar 50, vai utilizar 50. Então sempre proporções iguais de farinha e manteiga. E agora aqui a gente deixa em torno de uns 2 minutinhos cozinhando até que ela perca o gosto de farinha crua. Agora aqui já deixou cozinhando uns 2 minutinhos, a gente vai entrar com o leite aos poucos até chegar no ponto que a gente quer daí. Então sempre aos poucos e mexendo super bem. A gente vai mexendo, sempre raspando as laterais para não acontecer de ficar com grumos e sempre vai colocando o leite aqui. Coloca o leite e vai dissolvendo o nosso espessante aqui do molho. E agora aqui então a gente acerta o sal, pimenta do reino e também noz moscada. E a noz moscada ralada na hora ou então já em pó. E essa aqui então é a consistência do nosso molho bechamel. E agora então que a carne já está refogada, a gente adiciona a cebola e o alho poró. Pode adicionar mais um pouquinho de sal também. Agora aqui então que já deu uma refogada nos legumes, a gente adiciona a cenoura. Agora então a gente adiciona o extrato de tomate, uma colher assim. E agora então o tomate pelado. Caso você utilize a passata ou então o molho, também aqui é o mesmo momento que é o horário de colocar. Nesse caso aqui a gente está utilizando os tomates inteiros, mas eles são super fáceis de dissolver. Só com a colher mesmo aqui você já consegue dissolver eles. Agora aqui então a gente vai incorporando já junto com a carne. Não precisa ficar bem dissolvido, tá? Pode ficar uns pedaços de tomate aqui também, não tem problema. E agora aqui então a gente deixa cozinhar por aproximadamente uns 20 minutos, que é o tempo que a gente vai abrir a massa agora. A gente vai colocar o vinho aqui na receita agora. A gente vai utilizar o Cabernet Sauvignon da Vinícola Zago, aproximadamente umas 100 ml. E misturar aqui na receita. E agora aqui é só deixar reduzir e que os sabores se unam todos aqui na preparação. E agora então aqui já deu o tempo da massa descansar, a gente vai abrir ela. A gente deixou ela aqui dentro de um saquinho descartável para que ela não resseque. E agora a gente vai começar a abrir ela aqui então. Farinha sempre ela super bem para que não grude.
Então agora, pessoal, a gente abriu a massa aqui, mais ou menos nessa espessura. Ela não pode ficar nem tão fina, nem tão grossa, que você consiga ver seus dedos na parte de trás. E agora, então, a gente vai pré-cozinhar essa massa. Aqui a gente já tem uma água fervendo, ela tá salgada já, a gente já colocou o sal. Então, agora a gente vai pré-cozinhar ela aqui. Então, a hora que a gente colocar, ela vai cozinhar por aproximadamente uns 2 minutinhos por lâmina de massa. Não colocar muitas por vez também, para que a água continue sempre bem quente. E agora aqui então a gente vai começar a montar a lasanha. Então a gente vai utilizar uma camada do bechamel. A gente espalha aqui na assadeira. Na sequência a gente vai adicionar o nosso bolonhesa. E agora aqui então a gente tira a massa, que a gente pré-cozinhou ela aqui, e coloca diretamente na lasanha. Então aqui na montagem da lasanha a gente colocou, como vocês viram do início, o molho bechamel, o molho bolonhesa que a gente finalizou com cheiro verde, a camada de massa e foi intercalando com queijo mussarela. Então a gente repete o processo até chegar no topo então aqui da nossa assadeira. E finaliza aqui com bastante queijo. E agora a gente vai levar esse aqui para gratinar no forno. Como já está todo cozido, né? O nosso molho bechamel já está cozido, o nosso molho bolonhesa e a massa também. É realmente só para gratinar o queijo aqui. Então agora a gente leva para o forno a 200 graus até que fique bem dourado e bem gratinado em cima então. Nelson, lasanha pronta. Com um friozinho, né? Chegou no fim de tarde agora. Isso aí, a gente trouxe a mesa pro sol aqui, que tá meio fresco hoje no final da tarde. Mas, como né, você viu, não demora tanto para preparar. Claro, a gente fez a massa, fez todos os processos para fazer ela, mas em questão de 1h30, 1h40, a gente tem a massa desde o zero, né? Fazendo a massa, fazendo os molhos e gratinando. Então, porque estava tudo, né, pré-pronto, a massa pré-cozida, os molhos já quentes. Então foi só o tempo realmente de gratinar. Ficou 15, 20 minutinhos no forno, em temperatura bem alta, né? E agora vamos degustar, ver se tá aprovada a nossa receita. Nelson, o que chama a atenção é que, assim, diferente das outras, ela leva um tempo maior no preparo, no pré-preparo, do que no forno, né? Isso. Ela leva, desde que a gente começou até a finalização, 1h30, mais ou menos. E o pré-preparo é o crucial dessa receita, né? Caso o pessoal quiser fazer no sábado para consumir no domingo ou fazer no dia anterior, né, e consumir outro dia, também é super tranquilo. Pode ser feito também em travessas e congelar para aquecer em outro dia. Só o indicado é tirar um pouquinho antes para não ter esse choque térmico de colocar no forno. Então ela é super tranquila de fazer. E caso, né, queiram fazer com a massa pronta, como a gente já tinha comentado no início do vídeo, também super tranquilo. Podemos? Vamos lá, vamos provar. Servir o vinho primeiro. Claro, com certeza. E é um vinho que a gente está falando de um prato, né, Nelson, que ele é mais carregado, ele é mais, de certa forma, pesado, né? Isso. Ele precisa, para harmonizar, que seja um vinho que traga essa questão também, né? Isso, a gente vai harmonizar ele com o Cabernet Sauvignon aqui da Vinícola Zago. Então, como a gente está utilizando queijo, né, a gente está utilizando mussarela, vai o molho branco, vai a carne também, né, que vai o vinho já no cozimento, vai o molho de tomate, é um sabor bem concentrado. Então é indicado um vinho mais, que tem um corpo mais presente, né. Então acho que vai ficar uma combinação bem interessante. Com certeza. Enquanto o Nelson vai servindo, para você que está nos acompanhando, lembrando sempre, a receita já está disponível no portal rbv.com.br, aqui nas nossas redes sociais. Esse episódio você encontra no nosso Facebook, no YouTube e também no Spotify. E os ingredientes, é claro, vinho diretamente da Vinícola Zago e aí os ingredientes diretamente do Supervisa Supermercado aqui do bairro Santa Teresa, em Videira. Ou para você que é da nossa região, encontra também aí em outras lojas. Muito obrigado, Nelson. Outras lojas aqui da região no meio oeste de Santa Catarina. E é claro, né, se for aproveitar o fim de semana para fazer, marca a gente nas redes sociais para ver se deu tudo certo. Isso aí. Eu particularmente estou curioso por causa da massa
da massa feita na hora. Que a gente tem o costume, né, sempre de comer a lasanha com as massas mais industrializadas, né? Ela vai trazer um sabor diferente, né? Pela praticidade, às vezes, correria do dia a dia também, né? A gente sempre busca essa praticidade da massa já pronta. Mas você vai perceber que a diferença de uma massa fresca feita, né, caseira, é bem mais saborosa, né, vamos dizer assim. Então, vamos ver o que você acha do resultado final. Brinde, saúde. Vamos provar o momento mais esperado da gravação. Nelson, a massa feita na hora, ela dá um sabor totalmente diferente para o preparo da lasanha, né? Isso, a massa feita, né, caseira, ela dá mais textura também. Então, por mais que a gente tenha deixado ela numa espessura intermediária, você sente mais, né, a textura dela quando você está mordendo aqui, provando. Então, o molho também agrega mais nessa massa. Então, para mim, massa fresca tem bem mais sabor, né, no resultado final de uma lasanha. Com certeza. E é um prato perfeito. Almoço de domingo, uma janta no sábado, uma reunião com amigos. Isso aí. E como a gente falou, eu não gosto tanto de carne moída. Pode utilizar frango, ou então fazer com, né, 4 queijos, brócolis e bacon, frango defumado, enfim, tem diversas opções. O sabor dá pra diversificar, né? Exatamente. E o que eu achei interessante é que, assim, eu particularmente, a primeira vez que eu como uma lasanha com um pouco de vinho na carne, ele não fica o gosto, né? Não, é justamente mais para trazer um pouco de cor pro nosso preparo. E também, claro, dá para sentir levemente o sabor dele, mas ele não se sobressai, né? Então a gente sente bem aqui os legumes, a carne e também o nosso molho de tomate, né? Com certeza. E, claro, aqui a gente utilizou mussarela, mas a gente pode utilizar queijo parmesão, queijo colonial, queijo Minas, enfim. Pode ser utilizado qualquer queijo da preferência, né, dos nossos ouvintes aqui. Então é uma receita bem tranquila e dá para adaptar e fazer, né, substituições aqui nela. Com certeza. Então, para você que está nos acompanhando, a receita já está disponível no portal RBV ou aí nas nossas plataformas digitais aqui da RBV Rádios em Videira. Nelson, assim encerramos esse episódio. Uma lasanha digna de cultura italiana. Uma lasanha de respeito, né? Um prato bem bom para aquecer esses dias frios que a gente está passando. E façam em casa e digam pra gente o que vocês acham. Com certeza. Obrigado. Então tá, muito obrigado, e em agosto a gente está aqui novamente. Isso mesmo, estamos aí novamente com mais um episódio de Essência na Cozinha. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Fiquem bem, um ótimo fim de semana a todos, para você também, Nelson. Para você também, obrigado. É claro, preparem a lasanha, marque a gente nas redes sociais e encerramos com um brinde. Saúde, saúde. Até mais, até a próxima. Você curtiu o Essência na Cozinha, um oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962 entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho, e Supervisa Supermercados, 4 lojas no meio oeste catarinense para te proporcionar a melhor experiência em compras.